Oi, alunos! De volta à nossa aula, diferentes formas de regionalizar o mundo. É uma continuação do que a gente estava vendo, mas agora com outros itens. Vamos lá, começando a aula. Vamos lá. O que leva a ser um país desenvolvido? Quando a palavra desenvolvido é que ele já conseguiu um patamar de desenvolvimento econômico, ele tem um grau de influência no mundo, certo? Então, assim, tanto países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, o que considera a diferença de um e de outro? A influência de como eles estão no sistema econômico mundial. Como, por exemplo, quanto de influência tem os países subdesenvolvidos? Quanto de influência tem os países desenvolvidos? Países desenvolvidos são um grupo, países subdesenvolvidos outros. A ONU, ela considera muito pouco esses países subdesenvolvidos. A maior parte dos países estão em vias de desenvolvimento. Aqui eu coloquei para vocês um mapa, certo? Esse mapa tem algumas economias emergentes, que é uma forma de regionalizar, porém, ele coloca muito mais países em economias emergentes. E essas economias avançadas colocam Austrália, países europeus, Estados Unidos, Canadá. Mas aqui coloca economias subdesenvolvidas, né? Todo o patamar, maior parte da África e países aqui da Ásia. Porém, isso na realidade não é certo. Existem outras formas de classificar. Aqui tem a Coreia do Norte que aparece em cinza porque não tem uma classificação deles. Porque é um país que tem um sistema econômico chamado socialismo e eles não têm dados para fazer uma investigação nesse país, assim como Cuba. Países desenvolvidos. Então, o que é um país desenvolvido? É aqueles que têm acumulação de riquezas, por exemplo, eles têm dinheiro, reserva de dinheiro, reserva, por exemplo, na parte de comércio, eles têm tecnologia avançada, influência na economia mundial, vamos citar aqui um exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, quanta influência esses países têm em relação às populações. E a população tem uma boa qualidade de vida. Aqui eu entro Dinamarca, eu entro a Suíça, a Suécia, são países considerados desenvolvidos e tem acumulação de riquezas. Aqui eu coloquei a figura de um país desenvolvido, coloquei Estados Unidos, Nova York, aqui onde tinha as Torres Gêmeas, que hoje é um centro também empresarial dos Estados Unidos, e o poder, né, de um país que tem de influência mundial e global. Aqui, que são países subdesenvolvidos, países de baixa ou média expressividade na economia, na tecnologia, nos níveis de qualidade de vida. Ou seja, aqueles que não conseguem ter uma economia tão boa, tem falta de tecnologia. Porém, às vezes, alguns setores dos países desenvolvidos até têm tecnologia, mas não oferece um nível de qualidade, não oferece para todo mundo. E elas têm poder de economia pouco expressivo, quer dizer, que não faz tanto comércio com o mundo. Por isso, são considerados países subdesenvolvidos. Aqui eu coloquei um país subdesenvolvido, seria uma favela na Bolívia, tá? Isso não é uma estrutura boa de qualidade de vida, uma casa do lado da outra em lugares de encostas. Então, isso é uma característica, né? A favela é uma característica de um país subdesenvolvido. Outro mapa. Esse mapa, ele está em inglês, mas a gente vamos entender. Coloco os países que são Canadá e Estados Unidos, que têm um nível de qualidade de vida boa, Europa, os países europeus,
eu tenho a maior parte da África, eu tenho a qualidade de vida inferior, Austrália, nível de desenvolvimento, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia. E aqui eu tenho países que é uma outra forma de regionalizar, que coloca a Rússia, mas a Rússia tem sim uma boa qualidade, é considerado um país até emergente, né? Podemos dizer que está em vias de desenvolvimento, e assim como o Brasil, que está em vias de desenvolvimento também. É uma outra forma de regionalizar. Aqui eu coloquei essa divisão chamada Norte-Sul, é a divisão que tem uma linha imaginária verde, não segue a linha do Equador. Por que não segue? A linha do Equador está aqui, dividindo o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ela começa entre os Estados Unidos, México e Estados Unidos, corta aqui a África, países da Ásia, e vai colocar também a Austrália e a Nova Zelândia como países desenvolvidos. Até uns anos atrás, essa divisão era bem vista. Hoje já se sabe que a divisão Norte-Sul não se usa mais pouco e ela é muito abrangente. Por quê? Coloca alguns países que estão crescendo economicamente, como a Coreia do Sul, como sendo países do Sul. Então essa é uma divisão que vocês têm que saber por causa da história que houve na geografia. Pintar os países também faz parte, que vocês têm lá no exercício, tá? Na divisão Norte e Sul. Ok? Vamos lá. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Por que ela é criticada atualmente? Por entender que a denominação países subdesenvolvidos traria uma noção de abrangente, certo? E tem países que estão tentando se superar na sua economia. Apesar que o Brasil foi considerado até 10 anos atrás, né, como um país subdesenvolvido. Hoje o Brasil é considerado país em vias de desenvolvimento ou país emergente, assim como China, Rússia, Brasil, África do Sul. Por que ele é considerado emergente? Porque eles estão crescendo economicamente. Porém, o nível de pobreza que ainda todos esses países têm, arrasta consigo, principalmente Brasil, Índia e África do Sul, é muito grande, certo? Para ser considerado um país desenvolvido. Então, o Brasil está no meio termo. A gente tem polos de tecnologia, mas a gente tem uma questão econômica que tem horas com grande vantagem e horas com grande desvantagem. E aqui, para terminar, na divisão Norte-Sul, o Norte a gente tem com base as condições sociais e econômicas dos países, né? A divisão Norte-Sul. A maior parte dos países do Norte, eles são considerados desenvolvidos. E aqui integram os países do Sul, subdesenvolvidos. Encerro por aqui, novamente, a divisão Norte-Sul, desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Deixando para fora, considerando a Austrália e a Nova Zelândia como países do Norte. Ok? Encerro por aqui a minha aula de hoje. Obrigada.